revelação. Vamos revelar? Chega desse suspense, né? Você tem que virar aqui assunto também, é uma aflição. Então temos aí o Michael. Esse tá no Flamengo no momento. Esse não saiu ainda. Proposta: 8.250.000 dólares. Certo? Essa é a proposta para o Michel, proposta do Al Hilal. E aí, se o Flamengo aceitar a proposta, ele vai embora. E aí vai ficar uma lacuna a ser preenchida ali por este jogador. E ela pode ser preenchida no meio da temporada por um outro jogador, que já brilhou no futebol brasileiro, é jogador de seleção brasileira também. Jogou Copa América, na seleção brasileira, inclusive, né? E agora, e vamos mostrar quem é esse cara? Atenção, atenção, sobe o som. Você lembra deste jogador? Rafael Prates. Informação do jornal A Bola de Portugal. O Flamengo está bastante atento a Everton Cebolinha e o negócio pode fazer-se na próxima temporada, né? Uma perspectiva do regresso do jogador ao futebol brasileiro, de onde saiu em 2019 para os encarnados. Lembra, né? Foi 20 milhões de euros essa transação. 20 milhões de euros. Além do Flamengo, por isso que eu falei que tem briga, também Atlético Mineiro e Palmeiras, olha que briga, hein? Sondaram um eventual regresso do jogador, mas trataram-se apenas de contatos informais para saber sobre as condições do jogador. O Benfica quer, no mínimo, recuperar o investimento no jogador de 25 anos, os tais 20 milhões de euros, embora tivesse de respeitar a cláusula de 20% para o Grêmio. Rafael Prates, 20 milhões de euros é o que quer o Manchester United pelo Andreas Pereira. Ah, já sei qual a ligação que você vai fazer aí. Você faria o quê, Rafael Prates? Você contrataria o Andreas Pereira com esse valor ou o Everton Cebolinha por esse valor? Não é isso que você vai perguntar? É bom que eu folguei um pouquinho aqui da minha função de âncora do programa e você já resolveu tudo. Você faz a pergunta, você responde, eu fico aqui numa boa, só curtindo. Vai lá, tô curioso. Eu, como espectador, agora, se tivesse eu em casa, sossegado, numa boa, tomando meu café ali, eu ia ficar muito atento agora nesse momento do programa. Vamos lá. William, aí trata-se de dois jogadores, né? E trata-se de dois jogadores, um que está no Flamengo. O Flamengo já está vendo e está conhecendo como que é o Andreas Pereira do Flamengo. O outro que a gente viu muito bem no momento da carreira, mas que não está bem nesse momento atual, né? Porque se estivesse super bem, talvez o Benfica trataria de outra maneira essa situação de possivelmente perder o Everton Cebolinha. Sim. Então, assim, é preciso que a gente pense com muito cuidado em relação a isso, porque são jogadores de posições diferentes, com características completamente diferentes, que atravessam momentos diferentes. Sim. O Everton não está bem no Benfica nessa atual situação, né? O Jorge Jesus, quando sai do Benfica, é demitido. Já na reta final da era Jorge Jesus, o Everton Cebolinha não conseguiu se firmar do Benfica mesmo, de chegar a ponto. Carimbou, jogou, tomou conta. Não. Não é esse Everton Cebolinha que está no Benfica hoje, né? E o Andreas Pereira está no Flamengo, é importante para o Flamengo. A gente vai cair na situação do que o Paulo Sousa pensa para o time, mas me parece que o Andreas Pereira é um jogador hoje muito importante para o Flamengo. Não é insubstituível, mas é muito importante para o time. O Everton é muito da imagem que nós vimos do Everton do Grêmio. O Everton do Benfica hoje não é o Everton do Grêmio, é outro Everton Cebolinha. É o Everton Cebolinha que nesse momento não está no grupo da seleção brasileira. Esteve um dos melhores, não o melhor da Copa América 2019, né? Foi eleito Daniel Alves, mas poderia ter sido o Everton Cebolinha àquela altura da Copa América, mas são 2 anos e meio depois. Uhum. Acho que o Andreas Pereira para o Flamengo hoje é uma quase que certeza. O Everton Cebolinha é o Everton Cebolinha do Grêmio, que não é do Benfica. Até por isso, Andreas Pereira. Meu Deus, hein? Só um detalhe, o Gabigol na Europa também não tinha dado certo. Verdade. O Pedro também não teve um bom momento na Europa, né? O Pablo Mari era reserva. São jogadores que vieram da Europa para o Flamengo e... Se um clube brasileiro contratar o Everton Cebolinha, William, é uma grande contratação. É uma grande contratação. É uma grande Só para lembrar que esse pessoal que veio da Europa no Flamengo... Só que ele não está bem nesse momento no Benfica. O Bruno Henrique estava no Santos, o Gabigol estava no Santos, mas são jogadores com passagem na Europa, né? O Bruno Henrique também não teve tanto destaque assim. O Flamengo está todo mundo arrebentando, né?
Agora, prof, aí a questão, Michael iria embora, Michael um reserva, um semi-titular, mas se fosse para trazer o Everton Cebolinha, aí como é que fica? Porque o Everton Cebolinha não ia ser reserva no Flamengo, ia? Como é que ia ser? Aí ia ter briga, hein? Aí ia ter briga, hein? Briga boa, briga positiva para o time do Flamengo, para o elenco. O Everton Cebolinha não preenche a lacuna do Michael, ele transborda a lacuna do Michael. Sabe quando sobra assim? Já fez pizza, pão, que você bota assim na forma e o fermento faz, a coisa sobra, né? Você passa a faca em volta assim, com aquela massa você faz outra. Né? Sobra. Tudo bem, concordo, não é o Cebolinha daquele momento maravilhoso de Copa América, a seleção brasileira, Grêmio, mas também se fosse a gente nem ia estar discutindo isso aqui agora, né, gente? Ou ele ia estar bem no Benfica, o Benfica não ia abrir mão dele, ou ele ia estar indo para o Real Madrid. Para estar na nossa realidade, é isso aí. Num primeiro momento, eu acho, na comparação, pela posição em que joga, em relação a onde o Flamengo coloca esses 20 milhões, eu colocaria no atacante. Eu colocaria no jogador de frente. Eu colocaria no jogador que tem potencial. Entendo que o Andreas foi importante para o Flamengo, mas ele me parece um valor meio exagerado pela posição em que joga e pelo jogador que é. O atacante é sempre mais valorizado, inclusive em termos de mercado. Então, eu tentaria uma atacada mais ousada, até porque aí a gente está falando na questão da reposição, né? O Flamengo vai precisar de um cala-boca, de um sossega-leão para a torcida em relação ao momento em que perdeu o Michael. E seria o cala-boca ideal, né? Ninguém mais nem ia lembrar de Michael. Se vem o Everton Cebolinha, é uma perspectiva muito boa, inclusive de fazer barulho, né? O Flamengo fazer um barulho. O estágio que o Flamengo se encontra hoje no futebol brasileiro em relação aos outros. E quando eu vejo Palmeiras e Atlético como os que brigam com o Flamengo, eu lembro de um programa que tinha no Silvio Santos, um quadro chamado Só Compra Quem Tem. Toda vez que eu vejo Flamengo, Atlético e Palmeiras brigando por alguma coisa, eu lembro dessa expressão, só compra quem tem. Também seria mais um capítulo nessa briga do Flamengo aí pela hegemonia do futebol brasileiro em termos de reposição, de nível dos jogadores que traz. O Flamengo manteria um nível que é o seu nível internacional nesse momento, né? O Flamengo quer se ombrear aí com clubes internacionais. Acho que seria uma contratação importante também nesse sentido. Seria uma reposição com sobras. Muito bem. Eu acho que vai começar a subir hashtag, né? Daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai subir hashtag, né? Cebolinha e tal. O torcedor do Flamengo, quando empolga o jogador, ele vai nessa. E dá certo, hein? Dá certo. O torcedor do Flamengo faça a sua parte aí, né? Vamos ver como é que vai ficar essa briga aí com Palmeiras e Atlético, se ela realmente existir. Vamos, né? Vamos apurando, vamos acompanhando e tal. Tem que ver se tem briga mesmo. Tem que né? ver se tem briga, se está realmente tudo envolvido. São informações do jornal português A Bola, né? Informações aí de bastidores. Tem que sempre tomar muito cuidado em relação à briga, né? Que é boa para o empresário. Exatamente, né? exatamente. Aí você tem razão. Você é um cara de muito bom senso, viu? Nem sempre, muito William. Bom senso, muito Nem bom sempre. senso. Não fique contando com isso, não.